E a Glória, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, em vez de te comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer. E se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. O que acontece conosco, na realidade, é que a primeira reação a esse tipo de acontecimento é a crítica, o julgamento, a maledicência, de uma forma, até a ofensa, por falta dessa tolerância. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Sedes Perfeitos. Jesus não diz que essa perfeição é absoluta, mas que a essência dessa perfeição é justamente a caridade. E a caridade não é apenas a doação de um bem material, de um valor. Essa também é importante. Mas a caridade pode ser essa atitude de compreensão, de tolerância, de ajudar ao outro a reconhecer o erro e corrigi-lo, de dar uma outra chance a essa pessoa, que às vezes não temos paciência. Nesse mesmo capítulo, Sedes Perfeitos, ele fala do homem de bem, que é um exercício que a gente está sempre procurando fazer, enquanto espíritas, de não se comprazer justamente com o defeito do outro, com o erro do outro, e sim pensar primeiro e fazer uma reflexão sobre o seu próprio erro, sobre o seu próprio defeito. Joana diz que quem não cai e não tropeça é porque está parado ali, imobilizado. Então, que nós tenhamos essa reflexão para, diariamente, pensarmos sobre a tolerância, a paciência, a compreensão, a caridade em relação ao outro. Não importa o que ele tenha feito ou o que ele tenha dito, mas que apenas tenhamos essa compreensão. Boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador maior, nos reunimos nesta noite de hoje para nos aproximarmos ainda mais de Ti e sermos envolvidos pelo Seu amor, para que os nossos corações se tornem mais dóceis, para que os nossos amados também sejam envolvidos nessa bênção divina, tendo as suas mentes mais serenas, os seus corações acolhidos e que possam sentir também a mesma vibração de amor. Pedindo a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolva Fernando Lucena, trabalhador da casa, nos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Estou? Alô? Estou? Estou? Boa noite a todos, todos bem-vindos. Bem-vindos à casa de Joana. E o estudo de hoje
eu acho que já é um estudo conhecido de todos, mas, na verdade, isso já me foi dito há um tempo atrás. As leituras e as passagens são muito semelhantes, se não iguais, mas, na verdade, o que se torna diferente é o momento que a gente escuta, o momento que a gente lê, porque o momento que a gente passa. E, antes dessa passagem de hoje, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o momento que a gente vive, e pelo menos a percepção que eu tenho é que existe um assunto recorrente, que toda vez que a gente encontra alguma pessoa, seja uma pessoa que a gente esteja habituado a encontrar ou não, aquela que a gente já não vê há muito tempo, existe uma pergunta tradicional que a gente faz: olá, como vai? Como estão as coisas? E a partir daí, a história que se desenrola tem sido recorrente. Não está fácil, a crise está difícil, o país está desgovernado. Aliás, o mundo não tem muito o que esperar e por aí vai embora. É claro que a mensagem que a gente recebe aqui na casa e através dos nossos estudos é que a gente não deve dar abrigo a esse tipo de pensamento e de conversa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também escuta que a gente é imperfeito e que a gente se torna permeável a esse tipo de assunto. E muitas vezes a gente sai do assunto diferente do que a gente entrou. Então, acho que principalmente com essa e com outras mensagens que a gente tem ao nosso alcance, talvez seja bom para que a gente acenda a luz, que a gente deixe a ficha cair e compreenda um pouquinho o porquê de passar por certas coisas e, na verdade, não é nem o porquê simplesmente passar, mas principalmente como encará-las e o que aprender com elas. Então, a imagem que vocês veem aí é uma das reproduções disponíveis do Sermão da Montanha. Sermão esse da montanha que, para quem quiser, e aí eu nem me atrevo, mas eu acho que uma fonte belíssima é o Luiz Mário, pode explicar para vocês latitude, longitude, temperatura do ar, velocidade do vento. O máximo que eu posso dizer para vocês é que era na cidade de Cafarnaum e ao norte do Mar da Galileia. Tá? E era um monte. Era um monte. E mesmo assim colando. Então, vejam bem, eu acho que o contexto, e isso é importante, seja qualquer parábola ou qualquer passagem, existe um elemento material que torna ela tangível e facilita o entendimento, e principalmente nas parábolas, Jesus se apropriava de metáforas para que o povo da época, e até mesmo hoje, a época de hoje, a gente pudesse compreender melhor. Mas, acima de tudo, além do elemento material, existe também um símbolo espiritual. O que ele gostaria de dizer com aquilo. E é impressionante, pelo menos eu fico impressionado, com a gama de coisas que você pode desdobrar de uma simples frase. E eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque senão a gente fica aqui a noite inteira nos possíveis desdobramentos que cada frase... E olha, a gente vai falar de um pequeno trecho do sermão. Imagina um sermão inteiro. Outra coisa que a gente aprende é que não existe acaso. Então, nada é à toa. Então, eu começo a reparar o seguinte. A passagem de hoje que fala sobre o jugo suave e o fardo leve, essa é a passagem de hoje, ela se encontra no capítulo 6º do Evangelho, segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Este capítulo, ele fica entre outros dois capítulos, o 5º e o 7º, Bem-aventurados os aflitos, e aí vem o Cristo Consolador, e em seguida, Bem-aventurados os pobres. E se você começar a examinar como cada um deles discorre e termina, e como começa o outro, a mensagem é de consolação, é de alívio, é de descanso, mas talvez não aquele alívio, aquele descanso que a gente está habituado. Por exemplo, estou cansado, eu sento, estou com sono, eu durmo. Não é esse tipo de descanso e esse tempo de alívio. Ou alívio do tipo, eu estou carregado e outra pessoa se oferece para carregar o meu peso. Isso é um alívio para mim. Também não é essa a mensagem. Pelo menos não é essa que eu entendi. Ok? Então, a própria mensagem dele ter feito o sermão da montanha, ou no monte, como queiram, isso tem um significado, e volto a dizer aqui, bem explorado pelo Luiz Mário, essa questão de subir, de se assentar e de convidar os seus discípulos a se aproximar.
Nada disso está colocado ali como apenas para completar e para dar volume ao texto. Existe um porquê dessa colocação de subir, de estar ao alto, mas ao mesmo tempo se colocar numa posição de mesmo nível para aqueles. E vejam bem, como está escrito no Evangelho. E pediu que se aproximassem os discípulos. Então não foi um sermão voltado para toda a população. Em princípio, ele dirigiu esse sermão àqueles que de vontade e por voto gostariam de segui-lo, os discípulos, que tivessem, da palavra discípulo, a disciplina de fazer na prática aquilo que eles escutariam. E aí ele discorre por todas as bem-aventuranças, e fica muito semelhante a uma outra passagem que a gente tem do Velho Testamento, que são os 10 mandamentos. Mas a gente vai ver claramente, logo assim, analisando os dois, que existe uma diferença entre os 10 mandamentos, onde eram colocadas ali as proibições, o que você não pode fazer de forma alguma, e quando a gente analisa as bem-aventuranças, a gente está falando de um outro tipo de discurso. A gente está falando de uma mudança de postura. Até o detalhe dos 10 mandamentos terem sido cravados numa tábua de pedra, e a diferença das bem-aventuranças que foram colocadas para serem gravadas no coração de cada um que escutava. Então são diferenças, são mensagens com objetivos diferentes, mas que se complementam. As bem-aventuranças também, por sua vez, são compostas por sempre uma primeira e uma segunda parte. Então ele sempre coloca: bem-aventurados os aflitos, porque deles, e aí ele coloca uma recompensa. Bem-aventurados os pobres, porque para eles... Então você tem sempre um consolo, uma resignação de assumir uma posição que você sente naquele momento em prol de uma recompensa, por que não dizer assim, dessa forma, futura. E aí, dessa forma, vamos começar a avaliar e analisar junto com vocês a questão da... Fica na sua frente? Perdão. Então, essa é a passagem, e colocando para vocês: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. E aí, gente, a forma mais assim didática para eu poder estudar e poder trocar aqui com vocês foi eu separar esse parágrafo em palavras, frases que eu entendi que tivessem aí algum sentido, né? E a gente tentar aí construir o significado completo. A primeira parte é o vinde a mim. Esse é o convite a todo instante de qualquer fala de Jesus. O que ele pede para a gente? Que a gente esteja junto com Ele. É o que a gente busca, é o que a gente tenta, e geralmente, em qualquer tipo de aflição, geralmente é o que nos é sugerido. Mas eu vos pergunto, é fácil? Principalmente não seguir Jesus, mas se manter lado a lado com Ele. Talvez, por decorrência de nossa imperfeição, é muito fácil o deslize, é muito fácil escorregar, é muito fácil se afastar. Se afastar o suficiente para deixar de praticar aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente se propôs como discípulo. Então, mais uma vez, aqui ele faz um convite: vinde a mim. Nesse vinde a mim, o que ele pede é: todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, de trás para frente, ele realiza aqui para você uma promessa. Vem, me acompanha e entende as minhas palavras, e acima de tudo, torna isso a verdade da sua vida. E você vai sentir o alívio. Eu vou te fornecer esse alívio. Não um alívio de tirar o seu peso, mas fazer com que você entenda que peso você deve carregar e que peso você tem que se livrar. É uma promessa, se tratando de Jesus,
eu acho que não cabe aqui a gente parar para pensar se, bom, mas ele está prometendo, será que vai conseguir? Se ele está prometendo, se ele não teria dito. Então, se a promessa é essa e o caminho é esse, pelo menos assim, não é uma receita de bolo, mas é um bom caminho que ele está apresentando para a gente. E aí eu pergunto a vocês, na nossa vida, seja como criança, adolescente, agora em adulto, a pergunta é, quando a gente não está bem, quando a gente seja cansado do corpo, seja cansado da alma, seja oprimido pela situação, pelo contexto, seja oprimido um sentimento da alma, a pergunta é, quem a gente procura? E aí não pensem vocês, não, claro, a gente procura Jesus. Não, isso é óbvio. Mas dentro da nossa vida, dessa existência, tem pessoas que procuram um lugar, tem pessoas que procuram uma pessoa. Pessoa essa, às vezes, si próprio. Tem gente que gosta de ficar sozinho, de se isolar e pensar. Tem gente que gosta de ter os seus conselheiros e mentores dessa existência, que é uma pessoa com quem eu converso, que geralmente tem uma boa palavra para me dizer. Pessoas que, por exemplo, vêm ao atendimento fraterno e querem ali já, naquele bate-papo inicial, uma palavra de alívio, de direção, ter um norte. E isso é exatamente o que Jesus está pedindo. Ele está se dispondo, e mais de uma vez ele coloca dessa forma, e aí eu não sei se ele nos coloca no nível dele ou ele se coloca ao nosso nível, mas dizer o seguinte, eu estou aqui disponível para atendê-los naquilo que te oprime, naquilo que te cansa. Quando a gente está cansado e oprimido, além de buscar alguém, que outro tipo de reação a gente costuma ter? Ou costumava, ou ainda tem? Muitas vezes, este aqui que vos fala, nem sempre eu procuro o recanto, a pessoa. Muitas vezes, qual é a primeira reação do cansaço? A reclamação, a incompreensão e a não conformância. Eu não fico conformado de estar passando por aquilo. Eu fico irritado de estar passando por aquilo. Depois de um dia de trabalho, por exemplo, 2 horas de trânsito. Ainda não estou no nível de entrar em profunda meditação dentro do carro. Confesso a vocês, não tenho. E aí os fatos vão se acumulando, né? É um dia de trabalho cansativo, são 2 horas de trabalho e uma fechada do carro da frente. Ou um buraco na pista que eu não conhecia e pelo barulho causou algum dano ao carro. Eu não consigo entrar em meditação profunda. E naquele momento, talvez antes eu ficasse o dia inteiro restante, a noite toda, talvez hoje eu consiga ficar 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Não sei, depende do dia, depende com quem logo eu vou encontrar em seguida. Mas é exatamente isso, quer dizer, ele está falando o seguinte, você que está se sentindo assim, primeira coisa, vinde a mim. Calma, muita calma nessa hora, para tudo. Nem pense, nem raciocine, nem julgue, como foi colocado no preparo. Não tome nenhuma conclusão, nenhuma decisão, pior ainda. Primeiro vem a mim. E vamos entender como que a gente pode sair dessa melhor do que entrou. Continuando. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí, eu levei assim muito tempo ainda na época como católico e eu não entendia absolutamente nada quando era dito, por exemplo, que era mais fácil que um camelo passasse pelo buraco de uma agulha. E eu achava assim, embora uma metáfora, eu falei assim, mas um tanto quanto exagerada, quer dizer, existem buracos um pouco maiores que também seriam difíceis para um camelo penetrar, mas o da agulha é lógico que, né? Mas absolutamente era a agulha que eu pensava. Da mesma forma, eu acho que é importante aqui a gente entender o jugo, né? A origem da palavra jugo, ela está ligada muito mais à questão da opressão, à questão da obediência, tanto que esta palavra deu nome àquela peça de madeira que é colocada sobre 2 bois. Então aquilo é um jugo, que faz com que o boi ande na direção que eu quero, um na cadência do outro, para a mesma direção, sentido, velocidade. Então, ou seja, é uma obediência a que eu subjugo aquele elemento que eu coloquei o jugo. Além disso, também pude ver, e vai no mesmo sentido,
que era um hábito romano colocar 2 lanças na vertical, uma na horizontal, e fazer com que os derrotados passassem por ali por baixo, mas com uma determinada disciplina, desde o mais graduado até o último do exército, aquele que foi dominado, passaria por debaixo daquela portinha, né, invisível, mas aquelas 3 lanças colocadas, e ali, claro, eles sofriam todo tipo de agressão, de humilhação. Então, foi mais uma vez a palavra jugo colocada. Os rabinos da época de Jesus também utilizavam a palavra jugo se referindo ao Torá. Então, o jugo do Torá significava o seguinte: a palavra que lá está, a esta você está subjugado, a esta você deve obediência, a esta você deve acatar sem nenhum tipo de dúvida. Só que Jesus pega a palavra jugo e coloca com um detalhezinho: meu jugo, o do Cristo. A gente já ouviu falar isso, que jamais ele colocaria sobre o nosso ombro algo que ele sabia, que ele já soubesse que a gente não suportaria. Então, de novo, se ele está colocando tomai sobre ti, é porque ele sabe que faz parte da solução, vai ser melhor para você. Esse jugo, da mesma forma que ele representa a obediência, a subjugação, a opressão, se a gente reparar em outras passagens que a gente já deve ter visto foto, é muito normal quando você tem 2 pesos para carregar, você equilibrar numa vara, onde aquilo, aliás, até na cesta básica é mais fácil subir a ladeira com 2 do que com uma. Né? Então, muitas vezes, quando a gente faz isso, quer dizer, uma só te dá um certo desvio. Então, 2 é mais fácil de carregar. Equilibra o peso. Então, não é de todo ruim. Outro detalhe, quando utilizado com animais, faz com que o mais experiente guie o mais novo. Então é muito normal quando você tem um boi, que é mais experiente, mais velho, mas mais experiente, você coloca com aquele outro que ainda está aprendendo o labor e eles conseguem produzir de forma mais equilibrada. Ou, ao contrário, se preferir, este cansado acaba tendo que se superar para poder acompanhar aquele que é mais jovem e tem mais vigor. De qualquer forma, eu estou equilibrando. E também é esse o sentido que o jugo aqui da palavra tenta nos trazer. E aí eu vi uma citação que eu achei assim, bem bacana, né? Pode parecer esquisita inicialmente, mas, por exemplo, você jamais vai utilizar essa peça do jugo em animais diferentes. Por exemplo, você não coloca o jugo entre um boi e uma mula. Né? Primeiro que as alturas são diferentes, o porte do animal é diferente, e são animais de hábitos diferentes. Trazendo aqui para a questão animal, não animal o bicho, mas animal, uma parte da nossa existência, eu acho assim maravilhoso a primeira mensagem de humildade que Jesus passa, colocando o seguinte: tomai sobre si o meu jugo. Então, se ele aceita colocar o jugo junto conosco, ele coloca a gente no mesmo nível que ele. Ou, se vocês preferirem, ele no mesmo nível que nós. E isso eu acho de uma atitude assim, de humildade extrema, que eu acho que é a primeira mensagem subliminar que ele passa nesse momento. Ter a humildade de aceitar um jugo sobre si. Em outra passagem do Evangelho, vocês também devem lembrar, quando se diz o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. 2 criaturas diferentes, 2 espécies diferentes, não podem ter o mesmo jugo. Eu não posso ser o mesmo jugo para tentar equilibrar os 2. Eu tenho que fazer uma opção. E aí eu vou voltar ao início da nossa conversa. E algumas vezes aqui a Iraci, seja no prefácio aqui das palestras ou no dia do tratamento, tem falado sobre isso, sobre a nossa atitude perante aquilo que a gente não concorda, que a gente não se conforma. Eu rebato aquelas críticas, eu aponto os defeitos, e a pergunta é: o que literalmente eu faço, por menor que seja e que pareça, em termos de contribuição para uma situação melhor? A gente tem uma situação agora, assim, fácil de constatar. Amanhã começa aí um grande movimento. Amanhã, né? Porque como o país está em crise, absolutamente ninguém viajou de ontem ou de anteontem. As pessoas vão deixar para amanhã, depois do trabalho.
E vão trabalhar até mais tarde, inclusive, para poder sair dessa situação. Mas amanhã, à noite, lá para perto de meia-noite, talvez seja o grande movimento das estradas. E a estrada tem uma coisa chamada acostamento, que em princípio é feito para quem está com algum problema no seu automóvel. E aí a pergunta é, será que a gente vai conseguir encontrar no acostamento aquele que quer levar vantagem? É aquele que, inclusive, enquanto leva vantagem, comenta dentro do carro, não dá para aturar a situação que a gente está passando? Então, quer dizer, existem várias coisas em volta da gente sobre as quais até dá uma certa agonia, porque a gente não tem controle sobre elas. O máximo que a gente pode fazer é falar, poxa, é lamentar, é fazer uma oração para que a luz vá à cabeça daquela criatura e ela possa tomar melhores decisões, mas tem coisas que estão sob nosso controle e que a gente podia agir de forma diferente. A pergunta é, por que não? Então, mediante este convite que a gente lê, se emociona e acha bonito, mas a pergunta é, eu literalmente estou aceitando esse jugo? Ou de vez em quando eu desencaixo ele e resolvo tomar um outro caminho porque eu acho mais cômodo, ou até eu crio justificativas. E veja bem, pode ser o maior absurdo do mundo, sempre vai ter alguém que explica por que aquilo está acontecendo. Pode ser uma grande barbárie que está acontecendo. Se você for conversar com quem está realizando aquela barbárie, ela vai lhe explicar em íntegra. E até tome um certo cuidado, porque é capaz de convencer você de que ele tinha razão por fazer aquilo. Esse julgo que oprimia não é o objetivo do Cristo, absolutamente. Ele deixa declarado aí o nosso livre-arbítrio, ele deixa declarado de que pode fazer o que você preferir. Mas, sinceramente, se quiser me ouvir, essa é a sugestão, esse é o conselho que eu lhe dou. Continuando. Tomai o jugo e aprendei de mim. Então ele chama a responsabilidade para ele. Eu vou guiar. Eu vou dar a cadência. E quando a gente fala aprender de mim, automaticamente me vem à cabeça algumas pessoas que se colocam na nossa vida como pessoas, talvez assim, que elas se auto-intitulem nossas conselheiras. E aí eu penso eu como pai, penso eu como irmão, penso eu como membro de um organograma dentro de uma empresa. Eu me coloco numa posição de que posso ou devo dar sugestões e conselhos. Aqui é um pouco diferente. Muitas vezes pessoas dão conselhos para a gente, não simplesmente colocando o que elas acham que já seria um problema, porque ela acha, então ela está julgando aquilo sobre a ótica dela, jamais a minha. Iraci colocou uma vez uma coisa muito legal, né? Como é que a gente consegue medir a dor, vírgula, do outro? Porque a dor da gente, a gente sabe, está sentindo. Agora, como é que eu sei que é a dor do outro? E, gente, a dor do outro sempre vai ser a maior que ele sentir. Então, por exemplo, quem deu uma topada com o dedo é uma dor danada. Mas se no dia seguinte ele sente dor de dente, ele fala, nossa, a topada do dedo até que foi leve. Que dor de dente é danado. E aí, se ele tem um cálculo renal, ele fala, meu Deus, antes melhora o dente, porque esse cálculo renal... Então, quer dizer, na verdade, você vai dando uma concepção do que é dor conforme você vai sentindo. É difícil sentir a dor do outro. Mas a gente julga a dor do outro, a gente analisa a dor do outro, a gente aconselha a dor do outro e muitas vezes sugere atitudes para o outro que a gente mesmo não tomaria. Porque de fora é muito mais fácil. A gente não está ali sentindo aquela dor. Então, para a gente analisar, que por um lado é legal, você está fora da situação, então às vezes é bom ver com uma ótica diferente, a pessoa que está ali no turbilhão, que está no olho do furacão, pode estar um pouco tumultuada. Mas aqui ele está colocando o seguinte, aprendei de mim, e logo em seguida ele coloca, que sou manso e humilde de coração. Não me coloco numa posição de que eu sou o dono da verdade, até porque, se eu não me engano, foi no dia 20, a palestra do Nelson, 20 de janeiro. Foi? Eu acho que foi feriado, não. Acho que foi no dia 20, não, desculpa, perdão, repassa. No dia que seria a palestra do Divaldo e o Exato. Foi no dia que seria a palestra do Divaldo e o Nelson falou. E uma das coisas que ele colocou aqui foi sobre a verdade. E aí ele pergunta, onde é que está a verdade? A verdade está aqui, ou em qualquer outra obra. A verdade está na Bíblia. E a gente sabe que a verdade só está num lugar, na nossa consciência. Porque se estivesse aqui a verdade, seria um pouco mais fácil. A gente sabe onde encontrar, a gente ia aqui, dava uma olhada nas instruções, né, na receita e cumpria. Mas ela tem um acesso dentro de nós, a gente tem que buscar a verdade dentro de nós. Então Jesus não se coloca nessa posição seguinte, eu sou a verdade. Não.
Sou humilde e manso de coração. Estou aqui para ouvir e estou aqui para te compreender. Por mais absurdo que seja a sua falha, com certeza ele está ali para te compreender. Essa humildade, eu acho que talvez seja... A Anaeli estava brincando comigo ali, né? E uma vez um palestrante aqui também falou uma coisa engraçada, né? Que falou que tem gente que tem orgulho de ser humilde. Né? É verdade. Não, mas assim, parece engraçado, mas é verdade. Porque tem gente que gosta de mostrar a humildade. E a humildade, dentro desse texto, junto com caridade, mostra mais uma vez para a gente que humildade não está na mão, não está na boca, não está no olhar, não está na forma de vestir. Está numa opção de ser. Então, eu não pratico caridade, eu sou caridoso. E outra coisa, humildade não é um estado, ou seja, eu estou humilde, ou eu sou humilde, ou eu não sou humilde. Eu não posso estar humilde. Então, naquela situação, eu preferi me recolher à humildade. Não se recolheu, pelo contrário. Foi extremamente vaidoso, pelo que eu já aprendi aqui no Alto Cura da Casa. Você é extremamente vaidoso e orgulhoso e não quis colocar a tua opinião, porque provavelmente você julgou que as pessoas não pudessem captar, não tivessem nível para entender. Entendeu? Então, você falou assim, eu preferi ficar calado. Até porque eu acho que as pessoas não teriam alcance para poder decifrar a minha mensagem. É uma forma diferente da gente enxergar as coisas que a gente vai dizendo e fazendo aí no dia a dia. Muito bem. E achareis descanso para as vossas almas. Como é que eu conquisto a paz? Como é que mesmo depois de um dia... Indiscutivelmente, em termos físicos, a força e o esforço que eu empreendi, inquestionáveis, mesmo assim, no final deste dia, eu posso estar extremamente descansado. E ao contrário, como é que no final de um dia, que praticamente a gente não saiu da cama, não conseguimos desgrudar do lençol, a gente termina o dia com um cansaço impressionante. Parece tipo assim, cara, parece que o mundo está em cima do ombro. Então a gente começa a perceber que a questão física não é essa que ele se refere. Então como é que eu busco essa paz? Como é que eu busco o descanso? Não do corpo, mas do espírito. E ele está colocando aqui, através do meu jugo. Jugo esse, suave, como ele coloca. E aí eu pergunto a vocês, sinceramente, com o coração, o jugo de Jesus é suave? Então, primeiro é o seguinte, espera aí, a que jugo você se refere? Duas coisas que ele coloca como base do seu jugo. Amor ao próximo e a caridade. Que inclusive um advém do outro. Mas vamos pegar só o amor ao próximo. É suave amar o próximo? Não me refiro, como já foi dito várias vezes aqui, a amar a esposa, o pai, a filha, o neném que acabou de nascer, o cachorrinho que você comprou, o carro novo. Não é esse. É amar aquela pessoa que acabou de pisar no seu pé, bateu no seu carro e foi embora sem tentar resolver. A pessoa que furtou alguma coisa sua, a pessoa que acabou de levantar a voz e lhe agredir verbalmente na frente de vários outros, e até de forma injusta que seja, para tentar agravar um pouquinho mais. Será que a gente ama ao pé da letra como o amor que o Cristo nos propôs? Antes que a gente pense que fala assim, tranquilo, dá o jugo aí. Não. Se você se propor a colocar esse jugo, é o jugo do amor incondicional. É ser capaz de ver no Jornal Nacional um preso que foi reconhecido por 14 vítimas de estupro. Aí você fala, nossa, 14. Pois é, mas o pior ainda vem em seguida. De 8 a 63 anos as pessoas. Então, cardápio completo. É você olhar para ele e falar assim, tem de piedade, Jesus. Mas jamais pensar o seguinte, pelo amor de Deus, me mantenha longe dessa criatura. Se fosse com a minha filha ou com a minha mãe, eu não sei o que eu faria com essa pessoa. Nesse momento, você tirou o jugo, botou do lado, deixa eu seguir o meu caminho, Jesus, não estou pronto não. Então, assim, quando ele coloca suave, realmente é suave porque o esforço não é tão grande assim.
Mas a gente está preparado? E talvez a gente não consiga fazer isso da noite para o dia. Mas a proposta é essa. Se a gente acredita que a solução não finda com a nossa morte da existência atual, que na verdade tudo que aqui eu faço é em prol de um futuro, aí talvez eu possa enxergar que isso aqui é suave, que isso daí é muito pouco perto de tudo aquilo que me aguarda e que me espera. Até porque, muitas vezes eu não sei o que se passou. Ainda bem que não sei. E quem sabe, aquele que eu estou julgando e colocando como o pior elemento da face da Terra, há algumas dezenas ou centenas de anos atrás, você era capaz de ser professor dele. A gente não sabe disso. Portanto, na hora que vier e a língua começar a fazer movimento de falar, freia, porque a gente não sabe para trás o que aconteceu. E o pior, a gente não sabe o que para frente pode vir. É muito fácil, às vezes, a gente olhar e falar assim, poxa, o que ele fez? A gente já sentiu fome a ponto de nos deixar desesperados? Ou pior, não a nossa, mas de um nosso filho. E aí a pergunta, a gente sabe o que a gente seria capaz de fazer naquele momento? Portanto, gente, cuidado, porque no mesmo peso que a gente está julgando, a gente vai ser julgado. O que seria extremamente justo até. E aí sim ele coloca, além do jugo suave, o fardo leve. Então, fardo, sacola, mochila, é uma carga que você carrega. E ele coloca o seguinte, o meu jugo, o meu fardo é leve. O que eu vou te pedir para carregar é muito pouco. Não que ele ache pouco o que ele te propõe, mas é pouco perante aquilo que você está se propondo, não sei porquê, a carregar. E aí a gente tem que voltar aqui e entender a questão das aflições. O ente querido que se foi, como é colocado aqui, o ente amado que nos abandonou, o ente querido que colocou alguma palavra ríspida para nós, a injustiça que sofremos, ou seja, todos esses ressentimentos, todas essas mazelas, e a gente vai colocando aqui na mochila, e a mochila, numa boa, é do tipo aquela que vai guardando o que ela admite. Não sei se você vai ter ombro para carregar, mas ela consegue. E a gente vai colocando, e a gente não esquece, a gente não perdoa. Um dia eu vou resolver isso. Mas o mundo é pequeno, o mundo dá volta. A gente vai se encontrar de novo. E eu estou botando ele na mochila, porque aquilo ali não está resolvido, aquilo ali não é página virada. Não, aquilo é página marcada, está com aquela dobrinha do tipo assim, eu vou voltar. Isso aqui eu quero resolver. E a mochila está aumentando. Então, o primeiro convite que ele faz aqui, para que você possa equilibrar e possa, digamos assim, ter um peso menor, é começar como se a gente pudesse pegar essa mochila e despejar em cima da mesa e começar a olhar o seguinte, o que daqui realmente deveria seguir viagem junto comigo? Gente, estou colocando isso para vocês não como uma sugestão de que já tenha feito não, mas de conclusão pelo que eu li. Eu tenho até medo de esvaziar minha mochila. Porque eu não sei se o que eu vou ver eu estou pronto para abandonar. E depois que eu ver, e depois que eu chego à conclusão lendo de que realmente é inútil, talvez eu fique mais incomodado ainda ter que carregar, mas não consigo esquecer. Não consigo me livrar, não consigo perdoar. Mas isso é peso. E você está cansado à toa. E aí você está sobre o mesmo jugo carregando esse fardo. E o pior, já é pesado, mesmo dividindo com alguém. Mas o problema é o seguinte, esse alguém que está dividindo com você está indo para a direita e você quer ir para a esquerda. O que acontece? Machuca. Vai doer. Vai forçar. E a gente começa a ver que tem uma porção de coisa que a gente insiste em fazer. A gente quer que o resultado modifique, mas as nossas providências são as mesmas, e já foi dito, né, que seria insano pensar que fazendo a mesma coisa o resultado algum dia vai ser diferente, impossível, mas a gente insiste em ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, as mesmas conclusões, as mesmas palavras, e reclama que está se machucando porque eu só dou cabeçada, porque caramba, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque é impressionante, as coisas só dão errado para mim. Então, está numa hora que tem que assim, para, amigo, para, porque Deus é amor. Ele não te fez para sofrer. A prova disso é que ele vem e diz para você, vem, eu te ajudo a carregar.
Eu vou te livrar desse cansaço e dessa opressão. Ele coloca isso para você, ele não te largou, tipo assim, se vira, segue teu caminho. Mas, na verdade, a gente insiste em ir para um caminho diferente, às vezes a gente insiste em carregar um peso que não é nosso. Às vezes até o peso do outro. Hoje de manhã, quer dizer, para algumas pessoas que estão aí no grupo do Marcelo Nazaré, recebem a sua mensagem, a mensagem que ele colocava hoje falava exatamente sobre isso. Escuta o problema do outro, compreende o outro, não julga o outro, mas, por favor, não se envolva com o problema do outro. Você já tem problemas suficientes para resolver. Mas a gente, às vezes, até... Pô, mas eu não consigo ouvir sem me... Pois é, o problema é que você não resolve e não atrapalha. Primeiro que muitas vezes a gente quer resolver o problema do outro, a gente resolvendo. É como se a gente desse o peixe, mas não ensinasse a pescar. Então a gente não desenvolve, né? A gente atrofia. Dois, que a gente, de novo, aquilo que eu falei, a gente tenta resolver sob a nossa ótica, como eu faria se eu estivesse no seu lugar. Pois é, você não está no meu lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, obrigado pelo seu conselho, obrigado pela sua palavra, mas eu não sei se realmente me servirá. Talvez seja mais fácil você me escutar, talvez esclarecer, e talvez, assim, eu chegar à conclusão de... Porque eu fico pensando, por exemplo, minha esposa, ela é psicóloga. Você vê como é que eu estou melhorando? Então, olha só. E aí, né, nada melhor que uma psicóloga, um psicopata para ela poder, né? Aí ela pode fazer lá o TCC dela, ela faz em casa, né? Então, beleza. Aí eu converso com ela, também a gente estava falando sobre isso. Eu falo assim, pô, é barra, né? Então, por exemplo, ela trabalha, ela gosta da questão, a missão dela é com crianças com questões especiais, com déficit de aprendizado. E é difícil, né, você partilhar de uma história daquela ali e não se envolver. Mas não tem como, gente. Pergunto para vocês, uma pessoa que procura um terapeuta, um psicólogo, vocês imaginam uma situação, a pessoa procurar e falar assim, gente, olha só, eu estou muito bem. É que, como eu já falei para todo mundo, faltava uma pessoa como vocês. Mas eu digo o seguinte, eu estou muito bem. Sabe o que é uma pessoa acordar radiante e dormir radiante? Eu não consigo ver ninguém sem dar um sorriso, é uma vontade imensa de dar um abraço e um beijo. Assim, como eu gosto da vida, como as coisas acontecem perfeitas, até mais do que eu acho que eu mereça. Mas assim, geralmente não é isso. As pessoas que procuram têm uma certa mazela. Volta à questão da dor. Para ela é mazela. Por mais que você escute e fale assim, nossa senhora, que frescura, pelo amor de Deus. Mas para ela é um problema. Então imagina você escutar um monte desse problema. Gente, numa boa, se você fosse escutar e se envolver, no terceiro, quarto paciente, né? A janela, que vida é essa? Que imagina cada história que não deve vir, e vem. Então, passa-se um tempo, e até brinco com ela, falo assim, coisa espetacular, né? Ganhar dinheiro na vida falando 3 palavras. A pessoa fala, e ela responde, me fala mais. E a pessoa fala, e ela fala assim, me fala mais. E a pessoa fala, ela fala assim, me fale mais. E aí quando muda isso a sessão de hoje acabou. Não, claro que não. Mas que espetáculo, gente. Não, claro que não foi 5 anos para aprender 3 palavras, né? Então veja bem. Não foi. Mas aí mas a verdade é essa, a pessoa tem que falar e ela tem que encontrar a solução, não é você que tem que mostrar. Você pode ser um facilitador, mas não tem que ser, é isso aqui, tá aqui, faz isso aqui. Não é isso. Embora até é o que a gente busca de vez em quando. Então, essa mensagem que Jesus coloca aqui para a gente, qual é o fardo que você está escolhendo? Qual é o jugo que você está escolhendo para colocar sobre si? E olha, eu estou aqui à disposição. E o que mais, assim, gente, me deixa, assim, literalmente incomodado, acho que esse é o termo, é quanto tempo que a gente já tem isso à nossa disposição. E pelo menos eu, com tanto tempo que tem isso daqui, para mais de 2000 anos, ainda não consegui entender. Por mais simples que seja, e a gente resolve, às vezes, questões mais mirabolantes de matemática, de física, de química, de biologia, e não consegue resolver 2 coisinhas. Amar o próximo, amar a si e ao próximo. Ser humilde, ser caridoso. Não consigo.
Não 100% do tempo, como é o convite. Então, acho que fica aí uma reflexão para a gente, fica aí uma opção, principalmente nessa época agora que a gente começa a viver, e aí não sendo piegas, mas a gente sabe que é um momento assim de liberdade, às vezes, infelizmente, excessiva, que é a época de carnaval, e que a gente possa pensar um pouquinho, se a gente não consegue contar até 10, vamos tentar contar até 3, até 4, até 5, pelo menos antes da nossa decisão. E aí eu queria fechar esse bate-papo nosso de hoje com uma passagem de Joana, de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, da página 55. A colocação dela é a seguinte: ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras. Permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis a proposta do Cristo, conforme Ele próprio a viveu. Sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que Jesus esteja conosco. Boa noite a todos.